mas eu estou falando daquele tipo de amar aonde a pessoa confunde autocontrole sobre a vida do outro como se fosse autocontrole de si mesmo. Então, uma pessoa que vive nesse tipo de amar, ela não tem empoderamento pessoal. Ela tem o quê? Posse. Ela confunde empoderamento pessoal impondo a sua verdade na vida do outro, ou ela confunde empoderamento pessoal submetendo-se ao capricho de alguém. Olha como é uma inversão de valores que até parece dos dias de hoje. E ela confunde o seu amor próprio como uma paciência que ela não tem como ciência em como lidar com seus próprios sentimentos na sua intimidade. Ela confunde o seu próprio amor próprio como uma paciência e uma calma para com as maldades, as animalidades, as toxicidades do outro que talvez subjugue essa pessoa que assim ama, eroticamente através dos apelos da posse e da submissão, ou da sensualidade de ter, de fazer, de pertencer, de se manter e de lá estar, mas nunca ser dentro de si. É um abandono que, se tivesse algo promíscuo, eis a maior promiscuidade. Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 26/4/2024. São exatamente 20 horas com 2 minutos. Graças a Deus e às forças do universo. Hoje o tema, como dizia minha falecida avó Maria Isolina Garcia da Rosa, vai mexer com as tripas. Levando sempre em conta que o Edson não está aqui para falar a verdade absoluta para ninguém. Não sou professor, doutor, mestre, nem nada. Sou só alguém tentando ajudar algumas pessoas que se afinizam, né? É doido para tudo, com algumas coisas que o Edson Rosa fala e transmite em si. Hoje nós vamos falar nessa live de estudo, viu? Prometo que eu vou dar o meu melhor e vai ser profundo, dentro das minhas limitações de entendimento, ok? Live número 2. O que faz total diferença no relacionamento? Já tem a número 1, está tanto nos meus Facebooks, como também no meu canal do YouTube, e alguns pedaços, algumas partes dela no meu Instagram pessoal, como terapeuta Edson Rosa. Subtemas dessa live, número 2, sobre relacionamento, é o amor e o amar. Vamos devagar sobre isso hoje. O autocontrole e a alienação, que é para si, não é para com outro, é comigo, não é com os outros, é para mim mesmo, não é para vocês. A posse e a submissão, que também eu vou falar para o ser humano possessivo e para aqueles que se colocam como submissos, ok? Sempre levando para dentro de si. Chega de estar apontando os dedos para os outros e dizer que você que é o culpado. O cicrano e o fulano, que isso, que aquilo. Não, vamos olhar para dentro de si. Não que não possa acontecer, né, em algumas situações, de alguém ser o arquiteto, né, dos nossos delizes, né, perdão, dos nossos deslizes, mas as decisões são da gente. Número 3, as múltiplas formas do amor ou do amar, né, de se mostrarem na atualidade. É interessante falar de amor, e eu sou uma pessoa afeta a estudar filosofia já faz mais de que a metade da minha vida. Não sou filósofo, não fiz faculdade de filosofia, não, mas gosto muito de filosofia. Cada filósofo traz alguma coisa do amor e do amar. Eu poderia aqui usar palavras técnicas, né, de 4, 5 formas que grego-romana, né, que algumas palavras em si simbolizavam ou simbolizam o sentido do amor em várias escalas, né, em várias instâncias. Mas como eu não particularmente não gosto de estar falando de forma técnica, vou falar de uma forma mais simples possível para quem se afinizar. Lembrando que as perguntas são abertas dentro do tema que está aqui em cima do Facebook, tá? Ou abaixo em si no YouTube, tá bom? Edson, falar de amor é algo fixo? Não. Sempre teve várias formas de amor. Porém, a gente pode, dentro da sociologia, da psicologia, da psicanálise,
E dentro da nossa própria reflexão, independente, da faculdade, do entendimento e do conhecimento de quem divagar, de quem refletir, de quem analisar sobre tais tópicos, amor, que é uma coisa, e amar, que é outra, do seu jeito de ser, dando a essas palavras qualidades, singularidades, atributos, alguns até dão dons, outros até dão virtudes, ok? Entretanto, o Edson, como profissional, como ser humano comum, eu tenho o amor como uma força propulsora, né? Os matemáticos podem chamar de fractal, né? Que de alguma forma coliga as leis da força M, que na física quântica é as supercordas. Outros, desde que a gente saia do amor como sentimento e sentido, mas como emanar de vida, fruir da própria existência. Amor. Por isso que o amor, particularmente independente dos crédulos, da religião, da fé e da crença, e da percepção daquele que divagar sobre o amor, todos vão chegar num denominador comum. É para todos. Para quem presta, para quem não presta, para quem faz o bem, para quem vive no mal, para os seres humanos mais maquiavéis que já existiram neste planeta, aos seres humanos mais amorosos e solidários. Amor, porque ele é uma força desbravante. Não é um pensamento positivo, negativo. Não é uma ordenação certo e errado. E não é uma fixação ideológica e psíquica do que seja bem e do que se faça mal. Então, o amor não é uma inteligência, é mais até do que uma sabedoria, é uma sapiência, é uma sinergia, tá? Estou divagando sobre o amor. Poderia dizer que o amor é Deus, mas aí a gente vai ficar no crivo religioso e eu não vou fazer isso. Alguns podem dizer que sim, por que não? Porque Deus é. O que? Não sei. É Deus. Então, o amor é uma força propulsora da evolução, propulsora do caos, propulsora, perdão, do despertamento, propulsora da noite, do dia. Aí a gente vai devagar, filosofar, poetizar. Então, amor é para todos. Agora, quando a gente começa a falar de amar, que já é uma força que, na sua mais pura instância, ela vai saindo das impressões mais terra-terras, pelo que eu vejo, impressão terra-terra, 5 sentidos ordinários. Os mais sutis seria sensação e impressão. Calor, frio, dor, alívio. Fora os mais, vamos dizer, físicos e mecânicos, tato, olfato, paladar, visão, audição, e aí vai. Então, o amar, na sua natureza mais pura, ele vai além desse sentido mecânico, ele transcende, ele é transcendental. Se eu tiver este amar para mim, ele é não um juiz, ele é um ajuízo, ele é juízo, ele é sanidade, ele é lógica, ele é ético, não é moral, é ético, é ethos, é para dentro, é teto, para dentro de mim. Não é o que eu faço para fora, é o que eu nutro. Ele não é vitrine, ele é ingrediente em mim. Amar não é números, é sentir, além até de ficar dando sentidos intelectuais. Ele é. Se eu entender isso, que o amor é juízo, não é juiz, nem julgamento.
é juízo, de alguma forma, por natureza, ele me preenche de alguma sinergia, de alguma força, que nas religiões cristãs, no seu ápice, eu poderia chamar de estado de graça, que é muito mais do que estado de fé. Quem estuda cristianismo, eu acho que deveria saber isso. Estado de graça é mais do que estado de fé. Porque a fé a gente profere, a graça a gente é. É outro nível, que também envolve um tipo de fé mais rarefeito, mais transcendental, mais fraternal. E neste amar, que nos ajuíza, que é juízo, que é prudência, que é gratidão, que é empatia, que é empoderamento, que é amor próprio, que é autonomia espiritual, que é tudo aquilo que o Edson fala nas lives dele, que é resiliência, que é determinação, que são coisas que não necessitam do crivo da afirmação do outro sobre a qualidade da minha vida íntima em mim e por mim mesmo. Este amar só depende da minha lucidez em mim, não da minha intelectualidade, se eu sei falar vários idiomas ou se eu sei calcular de 1 a 1 trilhão. Não. Mas depende das minhas decisões. Das mais fragmentárias, rústicas e mecânicas, como uma cãibra no braço que se mexe sozinho, que não necessita bem que eu pense, mas mecanicamente há os espasmos, as decisões mais profundas do que eu devo ou não nutrir dentro de mim. Ser em mim, se fazer por mim. Isto é amar. Juízo. Então, eu começo a entender, quem sabe, que amar não é romântico. E que amar não é sentimentos, é raciocínio. Então, quanto mais puro é o meu amar, mais o meu raciocínio sai com a leveza da minha inspiração. Quanto mais eu amar, a minha inteligência sai com a flexibilidade da minha intuição. E quanto mais eu amar, a minha personalidade sai com a praticidade da minha empatia, afeto. Está gravado aqui. Isso se chama amor, amar fraternal. Isso é amar fraternal. Que é aquele amar que, quando sai de mim, deseja muito mais de que o outro seja, de que ele tenha, de que ele faça, não como uma afirmação, algo mecânico em sua vida, mas que ele se faça em vida algo sempre a mais, na sua interioridade. Tanto é que este amar fraterno, transcendental, quando a gente doa para alguém, é uma escolha afetuosa. É um nutrir generoso. É uma percepção inspirativa. E é uma concepção, é o que eu nutro numa intuição de empatia, aonde eu tenho afeto, carinho, aonde eu desejo no fundo do meu ser, como reflexo da minha natureza humana, natural, sem fazer força, porque já há em mim o melhor para alguém. E isso independente se a pessoa preste ou não preste, seja meu amigo ou meu inimigo, porque este amar, ele é muito próximo deste amor universal que eu falei há pouco tempo, que não fica nessas classificações humanas, presas ao tempo da materialidade. Preso ao tempo do que há de forma, de meio, de maneira, de jeito e de funcionalidade física, de como eu vou conceber como bonito ou feio, certo ou errado. Obviamente que por este amor ser muito mais raciocinado, e este amar ser lúcido e disciplinado pelas minhas escolhas e decisões racionais, não viscerais e sentimentais,
eu sei muito bem a diferença do que eu amo do que eu gosto. Então eu posso amar uma pessoa e detestar e não gostar da postura da mesma. Eu posso amar um local e não gostar, não suportar algumas coisas do mesmo. Eu posso amar profundamente um tranjeito, um jeito, uma voz, uma fala, um ser humano, mas eu repudio com a mesma força, porque eu não gosto do que ele faz na vida dos outros. Isso é amar. Que é a única incondicionalidade que tem é a fraternidade. E a forma transcendental que ele expõe entre os seres humanos. Eu amo os meus filhos. Ah, se eu amo. Que aconteça tudo de ruim comigo, mas não com o filho meu. Mas eu não gosto de algumas atitudes de João e Maria. Eu não gosto de algumas atitudes, talvez de alguns, mas eu amo. Então, este amar, ele é juízo. Ele é racional, ele não precisa de sensações exteriores viscerais para que eu goste, para que não goste, para que eu ame, para que deixe de amar. Isso é paixão e outros tipos de amar que a gente vai, de alguma forma, corporificando e temporalizando conforme as nossas carências, conforme as nossas ansiedades, conforme o nosso vazio existencial e conforme o nosso abandono. Deu para entender mais ou menos, meus amigos? Se não, aí a gente vai tentando, viu? Não estou aqui para convencer ninguém, não, tá? Eu estou pegando leve, como eu disse, eu não vou falar de forma técnica, poderia trazer palavras desde os processos filosóficos e ideológicos grego-romanos, né? Trazer aqui Eros, Afrodite, Andrômeda, fazer todo um processo de simbologia, mas não vou fazer. Tá? Falo isso porque tem muitos amigos meus que são psiquiatras, psicólogos e gostam de ouvir esse jeito. Mas não. Hoje não. Então, este é o amor e este é o amar que o Edson Rosa acredita. Que não é o que seja o verdadeiro, o poderoso, o melhor. Até porque ele não é um senso de sentir e de se sentir, vamos dizer assim, estático. Cada ser humano sente de um jeito, mas se é amar transcendental, amar fraternal, sempre vai além de todas as expectativas contemporâneas e funcionais da própria vida daquele que diz que ama. Tipo, tem tudo para odiar, mas ama, mas não é obrigado a gostar. Tem tudo para sofrer, mas por se amar, parece que a dor vai até um limite das causalidades do dia a dia, mas não entra na interioridade de um ser que limita a dor, limita o sofrimento à sua exterioridade, não à sua intimidade que já há amar. Amar. Tá claro? Pois vocês vão entender o porquê que eu fiz esse tema que está aqui em cima, no Face e abaixo do YouTube. Hoje a live tem 1h30, se tornar chata, cansativa, me perdoe, mas vai ficar gravado aí, quem quiser utilizar, fica à vontade. E eu vou repartir umas partes também. E aí a gente começa a tirar este amor e este amar, que é algo sublime, transcendental, atemporal e, por que não dizer, humano, mesmo transcendendo a nossa humanidade, abre aspas, cheias de instintos, alguns precários, e também entulhada de inspirações sublimes, cabe a cada um as suas escolhas e as suas buscas íntimas de autossuperação e melhora, por se amar através deste amor, que é um hálito divino para todos, em evolução que é eterna, aí a gente vai começando a corporificar este amor. Tem aquele outro jeito de amar, que é um amar
já no nível mais de afeições, já é um amar mais no nível de afetividades e de declínios, não mais a inspiração e a intuição, mas de aproximação e de declínio, de magnetismo, aonde um cheiro me agrada, a forma de pegar me conquista, o jeito de gargalhar me seduz, o timbre da voz grossa talvez me convença. A cores dos olhos eu acho mais bonita, a tez da pele eu acho mais charmosa. Aí nós vamos pegando o amar, que é algo transcendental, e vamos tornando ele algo temporal. Tem algum problema, Edson? Nenhum. Quando dentro da minha intimidade, aí a gente entra no autocontrole. Há este controle. O que o Edson fala em todas as lives, é um convite para quem quiser me dar esse voto de confiança, empoderamento pessoal não é força e poder. Se há um poder no empoderamento pessoal, é a resistência, é a resiliência. E se há uma força no empoderamento pessoal, não é o que eu faço, além do que eu resisto, é o do que eu posso transformar com essa resistência, que se chama determinação. Aí eu vou moldando dentro de mim um autocontrole, aonde eu tenho a paciência, uma instância para dentro a ser garimpada. E eu tenho a calma, um campo para dentro a ser percorrido. E eu perco essa mania que muitos têm, eu não discrimino, de achar que tem que ter calma e paciência para com a vida dos outros, não com a minha própria existência interior. Há uma inversão de valores. Tal qual, tal qual é, porque se eu ser uma pessoa que tenho paciência com todo mundo e calma com todo mundo e não me reservo a mesma na minha intimidade, que espécie de amar eu tenho? Aquele primeiro que eu falei, transcendental, que não é firula nem imaginação, é algo que muitas das vezes a gente tem lapsos desse tipo de luz dentro da gente, pena que é raro, mas tem, qualquer um pode ter, ou é aquele outro um pouco mais abaixo, mais terra-terra, que conforme as afeições, conforme as afetividades, conforme as antipatias ou a simpatia que eu tenho com você que está me ouvindo, eu lhe escuto mais. Ou conforme o outro que talvez seja tão tal educado e também humano, eu já escuto menos, porque eu não tive este amar de afeições. Olha como a gente é ser humano. É um negócio, meu Deus do céu. Mas a gente entende que isso de todo não é ruim. Se torna ruim quando eu não tenho autocontrole. E este autocontrole não é só empoderamento pessoal, que deu uma pincelada muito suave no que seria, na verdade, empoderamento pessoal, presença lúcida. Presença lúcida. Não do outro sobre a minha vida, mas de mim mesmo sobre mim só. Boa? Aí, se eu tenho autocontrole, eu vou ter, fora o empoderamento, o famoso amar próprio. Que é este amar que eu acabei de falar, que é um amar fraterno, que é um amar transcendental, não é um amar bobo, tolo, besta, burro, não é um amar trouxa, não é um amar besta, pelo contrário, é um amar sapiente, porque ele trabalha com a inspiração e ele nos protege com a intuição. E ele nos ampara com afeto, com empatia, que são poderes que nos trazem equilíbrio interior, mansidão, pacificação nas piores forjas da vida, vindas do outro que tenta nos prejudicar ou até mesmo criada por nós mesmos por certos momentos de descuido. Então, quando a gente fala de sentimentos esses que eu falei que são nobres, não é para a gente ficar com uma harpa em cima de uma nuvem, tocando e achando que tudo é uma bonança e por eu ser bonzinho eu vou para o céu. Até isso está caindo para o inferno, viu? Porque o amar fraternal, ele prefere muito mais o que eu nutro do que eu faço.
O amar das afeições, ele prefere muito mais que eu faça, independente do que eu nutra. Como é que a gente vive nas religiões? Como é que a gente vive nas afeições? Como é que a gente vive na política? Como é que a gente vive na grande maioria da forma de amar da sociedade? Tem que evidenciar para o outro, mesmo que não exista essa evidência dentro de mim. Eu tenho que mostrar para alguém esta quantidade de feitos, mesmo que na minha intimidade não há um fato com congruência, com verdadeira influência, que me torne verdade naquilo que eu faço. Não apenas um feito de caridade solidária, aonde dentro de mim não há nada partidário, com afeto, com ternura, com compaixão, com gratidão, com amor próprio e nem muito menos com generosidade. Então é só uma bondade para o outro. É disso que a gente vê e nisso que a gente percebe diferenças sutis, mas que fazem uma diferença gigantesca no contexto do dia a dia, no desbravar do dia a dia. Então, a gente está falando agora do amar cheio de afeições e do autocontrole. Falamos do empoderamento e agora do amor próprio. E aí a gente poderia falar da autonomia espiritual, que é aquela pessoa que, quando tem esse autocontrole, não precisa se subjugar mais ao acaso do certo e do errado. Não precisa mais se curvar com medo de errar porque está vivendo mal e com pavor de talvez de não estar fazendo bem. Ela se comunica com o que há de melhor, com lucidez dentro de si. E se não sabe, tem o apetrecho da humildade e o apetrecho da simplicidade de pedir ajuda, mas nunca depositando naquele que lhe ajuda a sua própria vida, o seu próprio destino, a sua autonomia. Isso é poder. Mesmo eu indo com humildade, eu sei que o compromisso da minha vida não é da mão dos outros, é na minha essência. Mesmo eu indo com autonomia espiritual, com simplicidade e humildade, porque eu me amo de uma forma transcendental, eu entendo que no meu silêncio, quem sabe sou eu. E na minha intimidade, o único capitão deste castelo sou eu. Mas eu aceito, eu recebo e eu concebo auxílio, ajuda, mas resolução só em mim e na minha intimidade por mim só. Pensem, meus amigos. Eu não estou forçando a natureza, não, mas olha. Então, tem várias formas de amar. Eu estou aqui falando, já tem um amigo que fez uma pergunta, acho que duas, depois eu vou responder, viu? Porque a minha intenção não é ficar falando, é só devagar um pouco para dar tempo para as pessoas ouvirem e fazer suas colocações também. As colocações de vocês é muito mais importante do que as divagações do Edson. Então, tem este amar cheio de afeições aí. Bem abaixo deste amar fraternal, né? Enquanto o amar de afeições requer do outro, o amar fraterno nos melhora por nós só. Enquanto o amar cheio de afeições, que de todo não é ruim, mas é a maioria de hoje, ele aposta no que está na fora, o amar fraterno por si só e transcendental por si mesmo, ele lhe confia o que lhe reserva por dentro, uma imensidão de probabilidades. Mas tá tudo moderno, só sou uma boca falando, não é mesmo? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Duas, vou falar mais um, amor. Outra forma de amar, Edson. Você falou do controle aí, você também botou aí no subtemas posse, submissão. Você também colocou nos subtemas alienação e também colocou nos seus subtemas aí as múltiplas formas que as pessoas amam. Então, estou falando de uma agora. Falei do amar, amar cheio de afeições, que de todo não é ruim. E temos o amar erótico, que é outro amar. Temos o amar sensual, que é outro amar, que é o amar que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Que é um amar que precisa de estímulo para amar. Olha só, eu preciso que o outro me estimule para mim me amar. Tipo, eu preciso ganhar algo que talvez eu valorize
né? Além do cheiro, além de pegar, além de agarrar, mas pelas vísceras, porque eu tenho que ter emoções, eu tenho que ter desejos, eu tenho que ter vontade, eu tenho que viver no cortisol e na adrenalina. Aí eu amo e assim eu erotizo e sensualizo este amar. Lembrando que este tipo de amar propriamente não é sexual. O amor erótico e o amor sensual, que propriamente não é sexual, tá? Ele não deixa de ser um amar que fica na superficialidade da pele do outro, da fala do outro, da mostra do outro, não importando se o outro realmente vala alguma coisa, não importando se o outro realmente é aquilo que demonstra. E pior ainda, não importando que eu me anule, não importando que eu me submeta, não importando também que, em vez de me submeter, eu tenha posse sobre o outro. Isto é um amar erótico e isso é um amar sensual. Porque é preso aonde o outro está olhando ou não. É escravo do que o outro está vendo, de onde é que o outro está indo. Será que o outro está me concebendo? Será que o outro está me aceitando? Será que o outro está me valorizando? Meu Deus, isso é ruim demais. É doente isso, mas eu não posso dizer todos, mas parece que essa geração que a gente está agora é do outro, mas não é de si. Então eu não estou falando de erotizar, ver bunda, braço, pernas. Não, não, não. Isso é mais instintivo ainda. Mas eu estou falando daquele tipo de amar aonde a pessoa confunde autocontrole sobre a vida do outro como se fosse autocontrole de si mesmo. Então, uma pessoa que vive nesse tipo de amar, ela não tem empoderamento pessoal. Ela tem o quê? Posse. Ela confunde empoderamento pessoal impondo a sua verdade na vida do outro. Ou ela confunde empoderamento pessoal submetendo-se ao capricho de alguém. Olha como é uma inversão de valores que até parece dos dias de hoje. E ela confunde o seu amor próprio como uma paciência que ela não tem como ciência em como lidar com seus próprios sentimentos na sua intimidade. Ela confunde o seu próprio amor próprio como uma paciência e uma calma para com as maldades, as animalidades, as toxicidades do outro que talvez subjugue essa pessoa que assim ama, eroticamente, através dos apelos da posse e da submissão, ou da sensualidade de ter, de fazer, de pertencer, de se manter e de lá estar, mas nunca ser dentro de si. É um abandono que, se tivesse algo promíscuo, eis a maior promiscuidade. É esse tipo de amar. É horrível, é ruim demais. É um abandono horrível. Horrível. Não estou dizendo quem, não estou dando letra para ninguém, só estou falando das formas de amar. Então, Edson, você deu aí 3 formas de amar dentro do teu limite de consciência e de ignorância que não ignora ninguém. Isso aí está certo, Edson? Não. É apenas um modo de eu ver como profissional na psicanálise o que basta eu abrir os olhos, até mesmo na tela do celular ou no computador, ou até mesmo caminhar 1 quilômetro numa rua bem movimentada. Isso eu vejo, eu escuto. E não há nada de anomalia nisso, é normal, porque dificilmente alguém se mantém num só tipo de amar, principalmente o amar fraterno e transcendental. A maioria fica na rasa forma de amar erótico, de amar sensual, aonde as carências, a ansiedade, a posse e a submissão são confundidas como autonomia espiritual, são confundidas como amor próprio, são confundidas como empoderamento pessoal e confundidas até como autoestima. Porque tudo que valoriza você é o que você demonstra, não interessa se você realmente é. Tudo que valoriza você é o que você se reveste, não interessa a essência do que você nutre.
Quando o amar é assim, ele pode ser até uma forma de amar, mas não é um amar que te educa, que te cura, que te acura, que te apura. Não é um amar que te ampara, que te acolhe. Então, este tipo de amar erótico, que é isso que eu estou falando agora, e sensual, além de querer pegar, agarrar, ele quer controlar, submeter. Quando não, é um amar que vive cheio de cobiças, cheio de dissimulações, cheio de traições, cheio de joguinhos, cheio de games, de sexualidade, quando leva-se para esse lado. Ou quando não, cheio de preconceito, cheio de conceito. Esse é amar da sociedade, não toda. É só vocês parar e pensar como é que tá. Agora, o outro amar, que é aquele outro que eu disse que é o amar de afeições, de afeto, que é menos mal, particularmente falando, já é um amar também raro, que é um amar que já deixa as pessoas serem como elas são, mas se atém, se preocupa e se ocupa muito em deixar de ser o que não presta, em deixar de fazer o que não vale a pena e deixar de nutrir o que lhe adoece, e não é com o outro, é para consigo, porque não deixa de ser um amar que elucida. Então, até o amar afetuoso, até este amar de afeições, que tem uma empatia, e o amar fraterno e transcendental, ele busca-se ser um fato para dentro, não só ser um feito para fora. Agora, o amar erótico, sensual, instintivo, ele vai cair para fora e esquecendo da verdadeira essência que está por dentro. Olha como é que está a sociedade e a futilidade de alguns. E isso abrange a nossa forma de amar, todos os ângulos da nossa vida, todas as áreas da vida humana, até onde a gente acha que não existe o porquê de lá o meu jeito de amar está. Lá está o amar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amar transcendental. Ele é tão transcendental em mim ao ponto de eu não me satisfazer com as minhas maledicências. E ao ponto de eu não ter a obrigatoriedade de me fazer de bom para os outros se eu não me nutra melhor. Entretanto, eu vou fazer o bem solidário, mas eu vou procurar ser partidário de um coração generoso. Entretanto, eu vou fazer uma caridade de justiça social, porque eu tenho, o outro não tem, o governo não dá, mas talvez eu possa com a comunidade ajudar, mas independente disto, da negativa do governo e da negativa do outro e da miséria ou da pobreza de alguém, a minha essência, ela é generosa, ela doa, é outro nível. Eu não preciso ter o pedido de um mendigo. Eu tenho um mandato de sensibilidade inspirativa na minha essência de servir o outro, de servir alguém. Não precisa botar na vitrine. Eu sou ingrediente. Então, esse tipo de amar, ele me deixa mais prudente, mais eloquente, ele me deixa não minimista, mas ele me deixa muito mais sensível com a simplicidade e muito mais profundo com a humildade. Lembra que eu falei que chamar trabalha muito com a humildade e simplicidade? Então, a simplicidade e a humildade é uma forma de o amar que transcende transparecer nas nossas atitudes do dia a dia. Até para que a nossa vida deixe de ser um acaso e passe a ser uma decorrência entre as forças do cosmos, que é para todo mundo, mas também perante e entre as minhas decisões, que compete a mim só. Vocês entendem isso, meus amigos? Por isso que esse chamar é raro pra caramba. E outra, não precisa de faculdade, saber várias línguas, não precisa nem ser inteligente, mas precisa ser alguém que também mergulhe para dentro. Não só quer se afogar para fora. Boa?